E hoje nós vamos falar sobre resistências. Enquanto eu montava esse conteúdo para vocês, gente, eu levei tanto tapa na cara, porque a resistência ela tá ali e você nem se dá por conta. São coisinhas, são sutis que ficam ali trancando a sua vida e você nem percebe. A resistência ela surge sempre que você vai fazer algo novo na sua vida, que você vai fazer algo que faça com que sua mente se expanda, com que você evolua, que você cresça na sua vida. E ela se apresenta em todas as situações, por exemplo, quero fazer um curso, vou mudar de cidade, vou mudar de emprego, vou empreender em algo novo, vou mudar de profissão, vou fazer uma dança, das mais diferentes formas. Cada vez que você vai fazer alguma coisa nova na sua vida, que você quer mudar algo, quer fazer uma transformação, ela vai dar um jeito de se apresentar e de querer, de alguma forma, impedir isso. E não se iluda, tão forte quanto é a sua vontade de mudar, também é a resistência. Então você tem que dar um jeitinho de identificar e de driblar ela. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Deixa eu trazer a minha experiência para vocês aqui. Quando eu fiz a minha formação em Reiki, eu fiz 3 níveis, né? Então, uma semana antes de eu começar o 3º nível, para vocês terem uma ideia de quão forte é a resistência, né? A nossa mente trabalhando ali, eu passei mal a semana toda. Eu tive dor de estômago e tive diarreia a semana inteira. Isso era a minha mente, o meu organismo lutando contra aquele curso que eu ia fazer, aquela mudança que ia gerar na minha vida. Então, ela aparece das mais diversas formas, tá? E a gente precisa estar atento a isso. E o que é a resistência? A resistência, na realidade, é a nossa mente, o nosso emocional, trabalhando para não sair da sua área, da sua zona de conforto, né? Diz para mim se não é muito mais fácil eu ficar sentada no sofá assistindo um filme, assistindo Netflix, do que eu querer transformar minha vida, fazer um curso, aprender alguma coisa nova, fazer alguma atividade que eu não fazia antes. Para tudo isso, você vai ter que se movimentar, você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que estudar e aprender coisas novas. Então, cada vez que você tentar fazer alguma coisa de diferente na sua vida, ela vai aparecer. E quais são, então, as principais resistências e de que forma que ela se apresenta? Eu vou trazer para vocês 5 principais delas, tá? 5 que me vieram à mente, assim, para trazer para vocês. A primeira delas, então, é o tempo, né? Aquela desculpinha básica, não tenho tempo, não consigo, não tenho tempo para isso, tenho muita coisa para fazer. Então, vira e mexe a gente usa essa frase, não usa? Não tenho tempo, não consigo porque não tenho tempo. O tempo é uma questão de prioridade, tá? Quando nós vamos fazer alguma coisa nova, a gente já sabe que a gente vai precisar dispor de um tempo para isso. Então, como que você pode se organizar e organizar o seu tempo? Já deixe, de acordo com o tempo que você vai precisar, coisas que não são tão prioritárias para fazer em algum outro momento e guarde, reserve ao menos 2 horas por dia ou por semana, isso de acordo com o tempo que você vai precisar, para fazer aquilo ali. É uma questão de definir aquele horário e aquele horário você precisa cumprir e fazer aquela parte que essa mudança vai exigir na sua vida. Então, defina o tempo que você vai precisar, já marque na sua agenda e já deixe reservado esse tempo para fazer essa coisa. Tá? A outra coisa, então, é a procrastinação. O que é a procrastinação? Na realidade, é a nossa mente inventando desculpas, né, para não fazer aquilo que precisa ser feito. Então, a gente sempre empurra para frente, a gente deixa para fazer num outro momento, a procrastinação, ela
a nossa mente, o nosso emocional, a gente não quer fazer nada que a gente não tenha um retorno imediato sobre isso, né? Então, se é uma coisa onde você vai ter um retorno a longo prazo, a tua mente trava, você vai deixando, isso não é importante, deixando para fazer no dia seguinte. Então, isso é procrastinar, né? E vira e mexe a gente olha para aquilo ali, sabe que precisa fazer, mas acaba não fazendo, deixando para lá, deixando para o dia seguinte. De que forma, então, a gente pode driblar essa procrastinação? Você já no dia anterior fazer uma lista de tarefas, tá? São essas tarefas que eu preciso cumprir nesse dia e você vai lá e cumpre todas elas. E vai ali, ó, marcando, tá? Cumpri essa, chegou o final do dia, cumpri toda a minha listinha de tarefas, beleza, é isso aí. E isso também vale para a questão de, vou fazer um curso, né, um curso novo. Eu sei que eu preciso de um caderno, que eu preciso de uma caneta, que eu preciso de internet, enfim, você sabe que você precisa de tudo aquilo ali. Mas geralmente a gente deixa ou para a última hora, ou então até para depois que o curso já começou, e aí você diz que você não consegue fazer, porque você não tem o material que precisa. Então também essa preparação anterior, ela se faz necessária. Você já sabe que você vai precisar disso, então faz uma listinha, já vai lá, já compra e já arruma, já fica tudo certinho, né? Poder pessoal. As pessoas, elas não acreditam na sua capacidade, no seu poder pessoal, né? A gente sempre acha que a gente não é capaz disso. Não tem aquela vozinha lá dizendo no seu ouvido, Neida, você não vai conseguir, você não tem capacidade para isso, isso é demais para você, você não vai dar conta. Manda essa vozinha ficar quieta, né? E outra coisa que a gente tem muito é de os gordinhos emocionais que se fala. Eu era uma gordinha emocional, eu ainda sou um pouco, porque tu vai lá, estuda, faz curso em cima de curso, lê livro em cima de livro. Eu adoro ler, eu adoro aprender alguma coisa nova todos os dias. Parece que se eu não faço isso, não tá faltando alguma coisa. Só que eu fazia tudo isso e ficava com isso pra mim. E um dia eu não me lembro, acho que foi um livro que eu li que dizia que conhecimento, sem ele ser compartilhado, ele não serve para nada, né? Então, para que ler tanto, para que estudar tanto e tal, se eu não, né? Lógico, eu aplico na minha vida, mas eu também posso compartilhar isso com os outros. Então, se você tem alguma coisa que você pode ensinar para outra pessoa, faça isso da forma que der, né? Às vezes a gente acha que aquilo que a gente sabe não vai ajudar os outros. E quando vê, você ajuda uma pessoa que seja que está precisando escutar aquilo que você tem para falar para ela, né? E lógico que tudo que você fala não vai servir para todo mundo. Existem níveis de consciência, então talvez o que eu fale faça sentido para você e talvez não faça nenhum. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Não é para você nesse momento. E outra coisa bem interessante nessa questão de poder pessoal que a gente precisa observar também é que nós temos essa tendência a querer enxergar o caminho inteiro, né? Eu só vou começar uma coisa se eu sei o início, o meio e o fim. E não é isso que acontece. Você só vai dar o primeiro passo se enxergar todo o caminho. Não é assim. Então, o GPS, gente, ele não mostra só um pedacinho por vez, você vai andando e ele vai começando a te mostrar o caminho. E é assim as coisas na vida também. Então, às vezes você começa um projeto sem saber exatamente, ou então já definido como que você quer que seja lá na frente, e no meio vai mudando o caminho. Ou então você não inicia algo porque você não acredita que aquilo ali possa dar certo, e quando você começa a caminhar, as coisas elas vão se abrindo, né? Dê o primeiro passo, inicie, né? Que depois o universo ele vai te ajudar, tá bom? Fiz uma listinha aqui, gente, para não esquecer de nada. Outra coisa bem importante é consistência. A maioria das pessoas, elas desistem já
no primeiro obstáculo que aparece, é ou não é? Sempre que a gente começa uma coisa e é lógico, toda vez que iniciamos alguma coisa nova, vão surgir obstáculos, né? Vão surgir empecilhos, não vai ser tudo da maneira que você planejou, né? Então, sempre que tem isso, a gente tende a desistir já logo, né? E a gente precisa persistir, as coisas não são fáceis, mas precisamos. E assim, uma coisa que é bem importante nessa questão de consistência é você ter um método, né? Então, a partir do momento que você cria um método e que você segue aquele método, você vai conseguir manter a consistência, né? E essa é uma forma de driblar essa resistência. E o comprometimento também é outro. O quanto você é comprometido em fazer a sua parte. Aqui eu vou trazer um exemplo. Eu sempre trago exemplos da minha vida, da minha experiência, porque não cabe aqui falar sobre a vida dos outros, né? Então, quando eu fazia atendimentos como terapeuta Reiki, a gente faz a aplicação de Reiki, trabalha ali com aquela pessoa e a gente sempre dá umas dicas de hábitos que precisam ser mudados, algumas dicas de meditação, de atividade física, algumas coisas que complementam aquela questão do Reiki, né? Só que eu faço a minha parte, certo? Eu aplico, eu passo as dicas, mas aquela pessoa, ela precisa fazer a parte dela. Ela precisa mudar os seus hábitos. Ela precisa mudar aquelas coisas que a gente passa para ela, senão depois, dali a pouco ela tá ali de novo, né? Então, essa é a questão do comprometimento, né? Eu faço a minha parte e você precisa fazer a sua. O terapeuta, ele mostra o caminho, mas quem vai caminhar, quem vai andar é você. Você precisa dar os passos. O terapeuta, ele só mostra o caminho que precisa ser seguido, tá? Então, gente, se vocês se identificaram com alguma dessas questões de resistências que eu trouxe aqui para vocês, tome uma ação imediata. Faça algo que mude isso de forma imediata. Sempre há tempo de corrigir o caminho. Então, hoje eu trouxe aqui algumas questões para vocês, trouxe a questão do tempo, da procrastinação, do poder pessoal, de você acreditar na sua capacidade, do comprometimento, da consistência, e agora é hora de agir. Ação imediata em cima disso que você identificou, desses itens que eu trouxe aqui para vocês, tá? E agora eu vou trazer alguns óleos essenciais que podem te ajudar a facilitar esse processo, tá bom? Então, tem o óleo essencial de louro e de erva doce. Eles atuam limpando o teu campo de energia, transmutando esses padrões, essas crenças, principalmente em relação ao seu poder pessoal, a você não ser capaz, tá? Então, porque isso é uma crença que a gente tem, né? Que a gente acha que não é capaz de fazer alguma coisa. Nós somos sim capazes. Lógico, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar mudanças, às vezes fazer alguma alteração, mas você é capaz sim, se você quer. Então, o louro e a erva doce, eles trazem justamente essa questão de limpeza do campo energético e dos bloqueios que a gente mesmo se impõe. E o cedro e o capim-limão, que são dois óleos essenciais que trazem força, trazem estrutura. Eles são aqueles óleos essenciais que te dão aquele empurrãozinho que você precisa para agir, tá bem? Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.